A graça e a paz, meus irmãos. Vamos continuar nosso devocional e hoje a mensagem ela vai falar muito conosco. O tema é: quem Deus está enviando para você? Como que você tem reagido àqueles que o Senhor tem enviado até você para que você possa testemunhar o amor de Cristo, para que você possa orar por essas pessoas, curar essas pessoas? Então vamos lá. Mateus capítulo 17, versículos 16 e 17, vai dizer o seguinte: Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. É um pai que levou um filho que estava terrivelmente enfermo, endemoniado. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Jesus deu aos seus discípulos o poder de expulsar demônios e fazer milagres de cura. Isso está lá em Mateus capítulo 10, versículo 8, quando Jesus comissiona os seus discípulos, envia os seus discípulos, de dois em dois, e disse: olha, eu dou a vocês autoridade para que vocês expulsem demônios, para que vocês curem os enfermos. Ele deu a eles sua autoridade para ministrar às pessoas, mas ainda assim eles se tornaram tão autocentrados que perderam o poder para realizar o trabalho do Senhor. Quando Deus enviou um pai com o seu filho epilético, para que fosse curado, eles falharam terrivelmente. Eles estavam tão preocupados com o status que perderam seu foco naquilo que Deus queria fazer por meio deles. Então vamos lá. Se você for lá em Marcos capítulo 9 e no capítulo 10, você vai ver duas coisas que os discípulos estavam envolvidos. Eles discutiam constantemente entre eles quem era o maior, quem era o preferido do Senhor. Então sempre tinha essa discussão. Enquanto eles estavam caminhando de uma cidade para outra, eles discutiam entre eles, conversavam entre eles. Eu acho que tinha aquele momento que o mestre ia um pouco mais à frente, ficava um pouquinho mais isolado. E nesse momento da viagem, das caminhadas, os discípulos eles conversavam entre si quem seria o maior no reino de Deus, porque muitos ali estavam ainda imaginando que Jesus viria, Jesus veio estabelecer um reino político, ia começar um governo político na nação de Israel. A nação de Israel estava vivendo como vassala do Império Romano, Então eles achavam ali muitos que Jesus ia ser um libertador no sentido político, E depois ele ia assumir o trono, ele ia assumir o governo da nação politicamente falando de Israel. E muitos dos discípulos estavam esperando esse momento chegar. E eles discutiam entre eles, Quem que vai ser o primeiro-ministro? Quem que vai ser o general? Quem que vai ser o braço de guerra? Quem que Jesus vai escolher para sentar nas cadeiras de comando, E eles constantemente tinham essas preocupações, essas discussões. E lá no capítulo 10 de Marcos, você vai ver algo ainda até mais grave, quando os Boanerges, o Tiago e João, os dois irmãos, chegam até Jesus, Um outro evangelista vai dizer que foi a mãe, mas em Marcos vai dizer que os dois chegam até Jesus, os dois discípulos de Jesus chegam até Jesus e falam assim: Senhor, nós queremos fazer um pedido, que quando tu te assentares no teu reino, no trono, o Senhor nos coloque ao seu lado, um à direita e um à esquerda. Então você veja como que eles estavam perdendo o foco, eles estavam autocentrados. Muitos estavam ali, os discípulos, muitos deles estavam ali sem compreender ao certo a missão de Jesus, a obra de Jesus. Eles tinham recebido o poder já, Deus já tinha ministrado, Jesus já tinha dito a eles: olha, vocês já têm autoridade, vocês têm o poder. Só que eles deixaram esse poder de lado, eles perderam esse poder, eles abriram mão, eles não ativaram, não viveram esse poder porque ficavam preocupados com essas coisas, eles estavam desorientados espiritualmente.
A resposta de Jesus aos seus discípulos trouxe uma das palavras mais duras que saíram de sua boca. Ele chamou seus próprios discípulos de incrédulos e perversos e questionou por quanto tempo mais teria que suportá-los. Por quê? Porque eles deveriam estar empenhados na missão de Jesus. Eles deveriam estar empenhados na missão com ele para trazer salvação para eles, mas eles tinham se desorientado tanto em relação a Cristo que se tornaram espiritualmente sem poder, sem fé para trazer a cura física e conforto espiritual para aqueles que Deus os tinha enviado. Então, nós também podemos viver dessa forma, desorientados espiritualmente, fracos espiritualmente, né? Eles perderam o poder, porque eles se esqueceram da missão de Jesus, se esqueceram de trabalhar, né, na obra do Senhor Jesus, de fazer a missão que Jesus deu a eles, que era curar enfermos, expulsar demônios, ajudar as pessoas, né? E eles estavam envolvidos nos seus próprios projetos pessoais. Eles estavam interessados, né, nas suas posições, nos lugares que eles ocupariam. Eles estavam autocentrados. Então, quando a igreja, quando os filhos de Deus, eu e você, estamos desorientados espiritualmente falando, né, buscando nossos próprios interesses, autocentrados, buscando as nossas próprias posições, né? O que acontece? A gente vai se afastando da verdadeira obra, se afastando da verdadeira missão, e nós vamos perdendo o poder, né? Nós vamos ficando fracos, vazios, aí nós não temos mais poder em nós para curar as pessoas, para expulsar os demônios. Por quê? Porque estamos nos afastando da missão de Jesus. Devemos estar prontos para receber e ajudar qualquer pessoa ferida a quem Deus nos envie. Como os discípulos, podemos nos tornar tão preocupados com as nossas próprias ambições e distraídos pela correria da vida que nos tornamos inefetivos em ministrar para os que Deus nos envia. Olha que coisa terrível, né? Quando nós nos preocupamos com as nossas próprias ambições, quando ficamos preocupados com as nossas próprias ambições e distraídos pelas correrias da vida, nos tornamos inefetivos em ministrar para as pessoas que Deus está nos enviando. É até mesmo possível nos tornarmos tão envolvidos em atividades religiosas que não sejamos mais de ajuda a ninguém. Avalie a sua vida regularmente para ver se você está sendo um mordomo fiel de cada vida que Deus envia a você. Então Deus está enviando todos os dias vida até você. Deus está enviando pessoas. Talvez você ainda não está percebendo. Talvez você não está percebendo os moribundos que estão chegando até você. As pessoas possessas, as pessoas perturbadas, as pessoas oprimidas, as pessoas doentes, as pessoas enfermas, as pessoas com depressão, as pessoas com crises conjugais, as pessoas com crise de relacionamento com filhos, problemas financeiros, mas elas estão aí. Deus está enviando essas pessoas para que você possa ajudá-las no poder que Deus já deu a você. Mas quando nós nos tornamos tão autocentrados, nos envolvemos com nós, só com a gente mesmo, nós vamos perdendo o poder e nos tornamos inefetivos na obra que Deus nos deu, nos confiou, que é sermos mordomos, que é ministrarmos essas vidas que Deus está enviando a nós. Então Deus está enviando pessoas a você. E o que você tem feito com essas pessoas? Que você possa ser um agente de transformação, de mudança na vida de muitas vidas. Que Deus abençoe você.